Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Alifer Christian com mais um vídeo. Bom, dessa vez vai ser sobre o plástico. Durante a evolução do homem, muitos materiais foram desenvolvidos para facilitar a vida e o dia a dia das pessoas, e os plásticos são hoje uma classe de materiais extremamente importante. Estima-se que a produção de plástico seja de mais de 200 milhões de toneladas ao ano, e isso se deve principalmente ao baixo custo de produção e à durabilidade que os plásticos têm em comparação com outros materiais. A alta durabilidade dos plásticos é uma via de mão dupla. Apesar de torná-los interessantes para a comercialização, também oferecem um impacto grande no meio ambiente, pois quando não são descartados de maneira correta, demoram centenas de anos para se degradarem, além de causar entupimentos em redes de esgotos e rios, o que contribui para as enchentes e outros problemas urbanos, pois os plásticos compõem grande parte do lixo produzido atualmente. Tá, mas e o que são plásticos? Plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros, que por sua vez são formadas por moléculas menores, denominadas monômeros. Existem muitos tipos de plásticos, os mais rígidos, os fininhos e fáceis de amassar, os transparentes, entre muitos outros. São produzidos por meio de um processo químico conhecido como polimerização, a união química de monômeros que formam os polímeros. Essas reações ocorrem através de moléculas simples que reagem entre si, formando o que chamamos de macromoléculas. As macromoléculas possuem como principal característica a elevada massa molar, e após a reação de polimerização, a massa molar deve ser superior a 10.000 gramas por mol, para que o produto formado seja considerado um polímero. O tamanho e estrutura da molécula do polímero determinam as propriedades do material plástico. Os polímeros podem também serem produzidos na natureza, além de sintetizados artificialmente. Os seres vivos possuem diversos polímeros naturais em sua constituição, como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos que formam o DNA e o RNA. A borracha também é um exemplo de polímero natural, formado pela coagulação do látex na seringueira, por exemplo. O primeiro relato de síntese de um polímero data de 1835, quando o físico e químico Henry Victor Reynolds conseguiu produzir pela primeira vez o cloreto de vinila, e 3 anos depois teve êxito na primeira síntese do policloreto de vinila, o famoso PVC. Ao realizar uma reação de polimerização controlando duas condições, é possível obter polímeros sintéticos, que podem ser moléculas maiores ou menores dependendo da quantidade de monômeros utilizada. O exemplo mais simples de polímero é o polietileno, que é constituído por moléculas de eteno. Tipos: os polímeros podem ser classificados como os plásticos, borrachas ou até mesmo fibras. Os plásticos, por sua vez, são materiais poliméricos com aplicação comercial, sólidos à temperatura ambiente e geralmente moldáveis elevando sua temperatura, podendo ser classificados quanto às suas propriedades mecânicas e capacidade de moldagem. Os polímeros dividem-se em termoplásticos e termorrígidos. Termoplásticos podem ser remoldados quando submetidos a aquecimento devido à sua estrutura menos rígida, formada por interações de Van der Waals ou ligações de hidrogênio que se quebram sobre aquecimento e se reestabelecem ao serem resfriadas. Esses polímeros são facilmente recicláveis, no entanto, perdem um pouco de suas propriedades a cada reciclagem feita. Esse processo pode ser repetido várias vezes e correspondem a cerca de 80% dos plásticos consumidos atualmente. Como exemplo desses, temos o polipropileno, o PP, polietileno de alta densidade, PEAD, polietileno de baixa densidade, PEBD, polietileno tereftalado, o PET, o poliestireno, o PS, o policloreto de vinila, PVC e vários outros. Plásticos termorrígidos ou termoendurecidos. São plásticos cuja rigidez não se altera com a temperatura. Tem estrutura mais rígida devido às ligações cruzadas que unem os fios de polímeros. Estes polímeros, por não serem moldáveis à temperatura, são difíceis de serem reciclados, o que impossibilita a sua reutilização através dos processos convencionais de reciclagem. Como exemplo desses, temos resinas fenólicas, epóxi, silicone,
poliuretano, resina, borracha vulcanizada e baquelite. Tá, mas do que é feito? Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar os plásticos? Bom, temos alguns tipos. Petróleo. A principal matéria-prima dos plásticos é o petróleo, formado por uma complexa mistura de compostos. Pelo fato destes compostos possuírem diferentes temperaturas de ebulição, é possível separá-los por meio de um processo conhecido como destilação ou craqueamento. A fração nafta resultante do craqueamento é fornecida para as centrais petroquímicas, onde passa por uma série de processos, dando origem aos principais monômeros, como por exemplo o eteno. É importante observar que apenas 4% da produção mundial de petróleo é usada para a obtenção dos plásticos, em processos totalmente controlados que não afetam o meio ambiente e muito menos contribuem para o aquecimento global. Cana-de-açúcar. O plástico que tem como matéria-prima produto de fonte renovável, a cana-de-açúcar, é resultado de um processo de polimerização equivalente aos processos amplamente utilizados no mundo, tendo como grande diferencial a obtenção do eteno, produzido por desidratação do etanol da cana-de-açúcar. O processo de obtenção do eteno a partir do etanol proveniente de fonte renovável ocorre através da desidratação do álcool na presença de catalisadores. O eteno possui pureza adequada para qualquer processo de polimerização e permite a obtenção de qualquer tipo de polietileno. O resultado é um plástico reutilizável e 100% reciclável. Agora vale ressaltar algumas aplicações que existem para os polímeros termoplásticos, como o PET. O PET é utilizado em frascos de refrigerantes, produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, mantas de impermeabilização e fibras têxteis. Já o PEAD é utilizado em embalagens para os cosméticos, frascos de produtos químicos e de limpeza, tubos para líquido e gases, tanques de combustível para veículos automotivos, entre outros. O PVC é utilizado para frascos de água mineral, tubos e conexões de encanamento, calçados, encapamentos de cabos elétricos, equipamentos médicos cirúrgicos, esquadrias e revestimentos da indústria civil. Por enquanto é isso. Aqui foram algumas curiosidades sobre os plásticos.